Miqueias, capítulo 5, verso 2. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso de número 2. Que nos diz assim a palavra do Senhor. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará ao tempo o que há que está no parto tiver dado à luz, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Vou estar lendo novamente o verso de número 3. Portanto, entregará até ao tempo em que está de parto tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Deus Santo e amado, essa é a tua palavra, isso aqui é o Senhor, o Deus sempre que está, Pai, disposto a dar espaço para o teu Espírito falar. Esse aqui é a tua igreja, Deus, que está pronta para te ouvir, Pai. Fala no coração de cada um deles, Pai querido, de uma forma soberana, maravilhosa, Pai, e transforma, meu Deus, o espiritual de cada um, Senhor, conforme a tua vontade, meu Pai. Sinta-se à vontade em nosso meio para fazer o que o Senhor quiser, meu Pai. Em nome de Jesus, trabalhe nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós começamos um estudo da Bíblia na quarta-feira, mas não deu tempo de fazer o todo. Aí eu falei que a gente ia dar continuação dele nessa pregação de sexta-feira, no dia de hoje. Nós falamos sobre quem é Jesus Cristo e o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Nós falamos sobre alguns milagres que Jesus fez, aprendemos um pouco sobre a maturidade, aprendemos um pouco sobre a humildade de Jesus Cristo, sobre a forma que ele adorava a Deus, sobre a forma que ele buscava a Deus, sobre a forma que ele nos ensinava como fazer essa busca ao nosso grandioso Deus e Salvador. Então, meus irmãos, não diferente do que aconteceu na quarta-feira, que foi um culto maravilhoso, Deus bradou no meio de todos nós, inclusive no meu coração. Nós daremos continuidade a esse estudo, só que de uma forma diferente, em forma de pregação. Por quê? Porque o Espírito Santo tocou no meu coração hoje para fazer a pregação em cima daqueles que estão perdidos lá fora, que não estão mais reconhecendo quem é Jesus Cristo e estão fora da casa do papai. Ou seja, como nós lemos no verso de número 3, e os seus irmãos retornarão
o dinheiro, se acaba o prazer, porque todos aqueles, meus irmãos, que cercam as pessoas, cercam por interesse. Todos aqueles que estão lá fora, eles não se aproximarão de você se você não tiver nada a oferecer para eles. E quem está perdido no pecado, ele vai querer algo de você que não seja financeiramente rentável, que possa trazer para ele alegria que dura pouco tempo. Não. Então, com aquele jovem não foi diferente. Quando o seu dinheiro acabou, jogaram ele para fora da estalagem que ele estava, a ponto dele trabalhar cuidando de porcos. E a sua situação foi tão humilhadora que o que aconteceu? Ele sentiu vontade de comer da comida dos porcos, porque não tinha nada para comer. Mas isso tudo é bênção de Deus. É bênção de Deus, por quê? Você tinha tudo, você tinha a chance de ter tudo, mas você preferiu abandonar tudo para viver a vida da forma que você achava correta de viver. Então Deus permitiu que você passasse por uma certa tribulação. Só que no momento da dor, no momento da angústia, é onde o coração daquele que é remido por Deus se lembra: peraí, eu tenho um pai. É onde a consciência da pessoa bate lá no profundo e ele se lembra: eu tenho casa, eu tenho lar, eu não sou qualquer um. Então eu vou pedir perdão ao meu pai e vou falar com ele. Me trata como um servo teu, mas permita que eu more na tua casa, que eu trabalhe por alimento. Eu só não quero mais ficar longe da tua casa. E o pai, meus irmãos, quando o filho chega, o pai não está triste, o pai não está choroso, o pai não está desprezando. O que o pai faz? Corre em direção ao filho, dá um abraço no filho e fala com seus servos: tira essa roupa velha dele, dá roupa nova, põe até no dedo, mata um filho mais gordo, vamos festejar. Mas por que ele vai festejar? Porque aquele que estava morto lá fora reviveu, o filho que estava morto reviveu, ressuscitou. E quantos dos nossos filhos estão lá fora, perdidos no mundo lá fora, e nós estamos implorando a Deus: põe no coração dele a vontade de voltar para casa, põe no coração dele a vontade de ir para a tua casa, ser tratado como servo, mas ser tratado como gente, não viver da forma que vive. Pessoas que vivem na bebedeira, vivem na angústia, eles não sabem o que estão fazendo, a cabeça está virada, a visão está cega, não sabem mais o que está vivendo, a vida está ruim, está destruída, a saúde não presta, o financeiro está ruim, mas a vida para eles está normal. É porque a visão está fechada, está cego. Aí o que acontece? Deus fala assim: Jesus vai te salvar, Jesus vai te libertar. E de onde Jesus vem? Da menor cidade de Jerusalém, de Belém, mostrando o quê? Que não é o lugar de onde você saiu que vai mostrar a sua história. Não é o lugar de onde você saiu que vai transformar o teu futuro, não.
não
esvazia da sua glória. Sai de um reino que não existe maldade, não existe morte, não existe choro, não existe dor, não existe angústia, para vir para um lugar aonde tudo isso reina. E o que é pior, o Senhor deste mundo é o inimigo deles. Não por vontade deles, mas por vontade do próprio Lúcifer, que se fez Satanás por inveja a Deus, porque ele é seu Deus. Infelizmente, é ele que reina nesse mundo. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, a Bíblia fala: Jesus, homem. Não fala Jesus Espírito. E os irmãos sabiam, meus queridos, que existe um estudo teológico que fala que Jesus Cristo não veio em carne, que ele veio em espírito, que ele não sentiu nada daquilo que ele passou aqui na terra. Se não me falha a memória, o nome desse estudo não é escatologia, não. Me falha a memória agora o nome desse estudo, mas depois eu vou pesquisar de novo, vou passar para os irmãos. Eu só sei, meus queridos, que nesse estudo, tudo que diz na Bíblia é contrariado. E é colocado dentro de um estudo ao qual a maior parte dos pastores hoje faz parte, teologia. E é por isso, meus irmãos, que eu sou contra a teologia dentro das igrejas. Por quê? Porque você pega uma coisa tão simples quanto a palavra de Deus de ser pregada pelos irmãos, transforma ela num circo ou num quebra-cabeças impossível de ser montado e quer que a humanidade entenda. Tem palavras lá que eu nem sei se aquilo existe. Tem palavras lá que mais parecem um xingamento. E as pessoas querem que nós entendamos isso. Mas se o próprio Jesus nos ensinou na simplicidade, com palavras retas e diretas no coração, para que a gente, seus irmãos, em Apocalipse, a Bíblia diz assim, ai daquele que tirar ou acrescentar um i ou um til nas palavras desta profecia. Ai daquele, porque se acrescentarão nele todos os flagelos descritos no livro desta profecia. Ai dessas pessoas que estão enganando os filhos de Israel. Ai dessas pessoas que estão se levantando contra Cristo Jesus, porque você está modificando a palavra de Deus, você está modificando o Evangelho, você está transformando as pessoas que deveriam ser salvas em Cristo por pessoas que estão de olho somente na fama, na luxúria e no poder. Pessoas que sobem no altar para a igreja mudar, não querem saber mais se a palavra dentro do meu coração está causando comoção, emoção, e aquele momento de arrepio está gostoso, maravilhoso, mas saiu da porta da igreja para fora, o problema vem na cabeça, acabou a alegria, acabou o amor, acabou o prazer, voltou a ser tudo ruim de novo. E o que a palavra de Deus nos ensina é: o que se pega dentro da igreja, leva para casa e acompanha conosco quem? O Espírito Santo de Deus. Aleluias. 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando-se nestes últimos tempos por amor a vós. Manifestando-se
que aceita Jesus lá dentro, que lê a Bíblia lá dentro, que ora e louva ao Senhor lá dentro. Vocês acreditam nisso? Que aqueles bandidos mais ruins que existem no mundo, que quer matar logo só para ver o tom, não tem coragem de tocar em alguém que fala que é servo do Senhor, mesmo preso naquele inferno. Mas isso tudo é só aumentando cada vez mais a certeza que a Bíblia nos dá, porque o próprio Davi diz: quem és tu para tocar no ungido do Senhor? Então não tem quem toca, meus irmãos. O inferno até tenta, mas não consegue. Ele até permanece de pé, mas vai cair em algum momento, porque tu és remido, escolhido por Deus. O sangue de Jesus se derramou, foi por nós, foi por você. Então não se preocupa com o levante do inimigo. Não tenha medo do inferno, tenha medo de não ir para o céu, porque o inferno, meus irmãos, é para quem tem medo de Deus. Porque quem tem medo foge. Não enfrenta. Não fica de frente. A Bíblia não nos fala que Deus nos deu espírito de ousadia. É espírito de coragem. É espírito de vai e enfrenta. Se o próprio Satanás se levantar diante de você, e você sabe que não tem força para bater de frente com ele, o que tu faz? O próprio Jesus Cristo te repreenda, como o próprio Gabriel fez, quando ele estava disputando acerca do corpo de Moisés com Satanás. Ele não falou: eu vou te matar, eu vou acabar com você, não, eu vou te repreender, não. Ele falou: o próprio Jesus Cristo te repreenda. E essas palavras foram colocadas em nós. Temos o poder e a autoridade para repreender. Mas se nós vemos que nós não temos a capacidade de Jesus Cristo, te repreenda. Em nome de Jesus. Apocalipse 2:23 nos diz assim: eu ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Eita, está começando. Eu vou só até aqui. Eu ferirei de morte os teus filhos, para que toda a igreja saiba que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Os rins, meus irmãos, é simplesmente uma figura que Deus está usando aqui através da palavra de Deus com João. É para dizer que não tem nada oculto que eu não veja. Não tem nada escondido que os meus olhos não contemplem. Desde o que você faz na escuridão do teu quarto até o que você faz achando que está longe da visão do homem, eu estou vendo. O pecado, ele não está escondido da visão de Deus, não. Ele está o quê? À mostra. O que nós fazemos é lutar contra ele. Deus sabe que nós somos falhos, somos fracos, pecadores. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele está dizendo: você vai fraquejar, você vai sentir sim, a tentação vai bater forte. O que você tem que fazer é lutar contra ela. Por quê? Para que você não seja ferido de morte. Porque a pior morte para nós, meus irmãos, não é a da carne. Porque nós somos conhecedores do Evangelho. Nós sabemos que a pior morte para o cristão é a morte do Espírito. Porque junto com a alma e o Espírito, a carne vai queimar no inferno. Nós sabemos disso. E é por isso que nós buscamos a redenção e o arrependimento. Luta contra a carne, luta contra o sangue, mas não se esquece
Então, meus irmãos, nós estamos vendo que estamos à beira do fim. Destruição total. Eu vi um vídeo na internet, eu quero compartilhar isso com os irmãos. Um segurança de um shopping foi demitido, porque duas mulheres estavam tentando entrar no banheiro feminino, de mãos dadas e se beijando. E ele foi intervir, porque ele sabia que as duas não iam fazer qualquer coisa lá dentro. Ela saiu gritando para todo o shopping, filmando, falando que ele era homofóbico, e ele era negro, chamando ele de racista. E ele fazia o trabalho dele, o shopping pagava por ele, só porque era repercussão da imagem, ele foi demitido. E as pessoas indenizadas. É o que o mundo de hoje faz. Ele pega o que é certo, transforma o que é errado, transforma em certo e gratifica o que está errado. E aquele que está certo, eles colocam ele como errado e ainda prejudica o coitado. É o mundo de hoje, fica de pé que nós vamos embora. Mas